Estão me ouvindo? Domingo passado, nos batismos, citei os nomes, o significado dos nomes dos três que foram batizados. Então, teve o Jorge, trabalhador, teve o Caio, que é alegria, contentamento, e a Heloísa, combatente. E busquei, dentro do significado dos nomes, abençoá-los com a palavra de encorajamento. Nomes têm significados. E os nomes de Deus, que Deus se revela, também têm significados. E esses nomes revelam algo do seu caráter, como se fossem adjetivos, qualidades do Senhor. Já falei para vocês, em outras oportunidades, sobre El Elyon, Deus Altíssimo, que fala a respeito da soberania de Deus, sobre Javé Jireh, Jeová Jireh, o Deus provedor, o Deus sustentador, o Deus que é fiel. El Roi, que é o Deus que me vê, que fala a respeito da sua onisciência. E hoje eu quero falar com vocês sobre um outro nome de Deus. Abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 17. Quero ler com vocês dos versículos de 1 a 8 e também os versículos 15 e 16. Eu coloquei 17, mas é 15 e 16. Gênesis 17, de 1 a 8, os versículos 15 e 16 de Gênesis. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. Versículos 15 e 16. Disse também Deus a Abraão: De agora em diante, sua mulher já não será chamada Sarai. Seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis dos povos. Querido Deus, a súplica nesta noite é para que o Teu Espírito Santo venha falar com cada um de nós. Venha revelar o poder que há no nome do Deus Todo-Poderoso, para que nós, Teus filhos, Teu povo, venhamos andar confiantes nas Tuas promessas. Em nome de Jesus, o Teu amado Filho, que oramos. Amém. Quando eu tinha cerca de 7 a 9 anos, uma vez meu pai me prometeu que me levaria para o Play Center. Para quem não sabe o que é Play Center, o Play Center era a Disneylândia dos paulistanos. Meu pai, ele era funcionário público da Prefeitura de São Paulo, mas ele fazia bicos como segurança do Play Center. Então, nós tínhamos acesso gratuito ao Play Center. E eu não me cansava de ir ao Play Center, e toda vez que era possível, meu pai me levava ao Play Center. Até que um tempo ele ficou muito tempo para levar no Play Center. Eu falei: pai, eu quero ir no Play Center.
E eu lembro que era algo mais ou menos assim: Fábio, no momento não é possível, mas eu prometo que em breve eu levarei para o Play Center. Na minha longa espera de uma semana, eu virei para o meu pai e falei: pai, quando que nós vamos para o Play Center? Fábio, espera mais um pouco, agora não é possível. E chegava o outro dia, os outros dias, reivindicando o meu direito, aquilo que me foi prometido de ser levado ao Play Center. De tantas vezes que eu falei, a resposta que eu obtive, ele falou assim: eu não vou levar você mais para o Play Center. E eu demorei muito tempo para poder me divertir novamente no Play Center. Eu não tive paciência para esperar a promessa da qual meu pai tinha prometido que cumpriria para mim, um filho amado. Meu pai prometeu, eu não soube esperar. Bem, no capítulo 16 de Gênesis, nós vemos que Abraão não soube esperar a promessa de Deus. Deus se apresentou a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, fazendo a promessa, ele devia ter por volta dos seus 77 anos, de que faria dele um homem prolífero, que ele teria muitos filhos e que dele se tornaria uma grande nação. 9 anos se passaram, ele tem 96 anos, sua esposa já está com mais de 70 anos, e ele, diante daquela promessa, resolve ajudar a Deus. Ele busca criar uma solução para um problema que não existia. E esse é um grande problema nosso, quando nós queremos criar soluções para problemas que não existem. E é um problema que não existia porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E ele, sua esposa Sarai, até então Abrão, Sarai e Agar, se juntam e Abrão tem um filho com Agar e Ismael. Mas aquele não era o filho da promessa. Aquele era um jeitinho que este casal quis proporcionar a Deus. Tentaram resolver um problema que não tinha e trouxeram para eles um grande problema. A promessa ainda não estava sendo cumprida, mas Deus tinha tudo sob o seu controle. Nós chegamos em Gênesis 17, são 13 anos que se passam, agora Abrão tem 99 anos e Deus se apresenta a ele mais uma vez. E agora Deus está pronto para cumprir a sua promessa que ele tinha feito há muitos anos atrás. Ele se revelou a Abrão com um nome, algo que faz parte do seu caráter, um adjetivo próprio ao Senhor. Ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso vai conceder uma concepção milagrosa para esse casal idoso. Deus fará o que prometeu. Abrão, o que Abraão precisa? Ele precisa reconhecer que o seu problema não era uma situação sem saída e sem esperança, porque quem prometeu foi o Deus Todo-Poderoso. Nós servimos e nós estamos aqui adorando o Deus que tem todo o poder em suas mãos. Todo o processo tinha sido uma maravilhosa oportunidade de ver Deus operando para cumprir a sua promessa. Nos nossos aparentes problemas e circunstâncias difíceis, o Senhor sempre se mostra quem Ele é. Quando somos tentados a tomar as rédeas da nossa vida em nossas mãos e tentar resolver a nossa própria força, com os nossos próprios problemas, com as nossas próprias forças, nós tomamos para nós mesmos problemas. Nós precisamos lembrar nessa noite, na nossa caminhada diária, de que Deus, Ele é o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Vamos ver como Deus se revela como El Shaddai. Vamos entender este nome. Deus, Ele é capaz de fazer conforme o que Ele determina fazer. A promessa que foi feita a Abraão foi uma promessa que partiu
partiu de Deus. A origem é Deus. Não foi algo que Abrão pediu ao Senhor e o Senhor disse que faria. Partiu do Senhor. Versículo 1. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Deus, ele é capaz de fazer tudo o que ele tenciona a realizar. Em toda a Bíblia, quer seja no Antigo ou Novo Testamento, Deus se revela capaz de cumprir as suas promessas pelo grande poder que ele tem e da qual ele é. No Antigo Testamento, por exemplo, Jó, capítulo 27, versículo 11. Eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, El Shaddai. Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. O Deus El Shaddai reina. Ele é rei e ele faz tudo conforme os seus planos sábios. Mas esta não é a ênfase primária ou principal deste nome para esta noite, para cada um de nós. Porque não se trata apenas como El Shaddai vai fazer o que planeja, mas como El Shaddai vai fazer tudo o que promete. Há 3 passagens em Gênesis que Deus se revela como El Shaddai, e notaremos que em todas essas vezes que ele se apresenta como El Shaddai, ele se apresenta cumprindo promessas. Quando ele fala, eu sou El Shaddai, ou quando ele é apresentado como El Shaddai em Gênesis, é o Deus que cumpre as suas promessas. Já foi lido Gênesis 17, versículo 1 e 2. O segundo é Gênesis 28, versículos 3 e 4, que diz que o Deus é Isaque abençoando seu filho Jacó. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e aos seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada a Deus, por Deus a Abraão. Aqui, como em Gênesis 17, Deus amarra seu nome às promessas que ele fez, essas promessas que passaram de Abraão, Isaque e Jacó, e o versículo de Gênesis 35, versículo 11. E Deus ainda lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. Toda vez que Deus se apresenta como Deus Todo-Poderoso, Deus El Shaddai, ele se apresenta pronto para cumprir as suas promessas. Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso para cumprir aquilo que promete, porque só ele é capaz, ele não precisa da ajuda de ninguém. Foi isso que este nome significou para os patriarcas, e isso deve significar para mim e para você, para todos nós. Deus é capaz de fazer tudo aquilo que ele prometeu. Às vezes, a promessa de Deus se assemelha como um talão de cheque. Quem lembra, quem não sabe o que é um cheque? O cheque era um papel emitido por um banco que lhe dava a garantia de que aquele valor poderia ser endossado uma vez sacado para você. Então eu poderia colocar aqui para o Elias Chuminsky um cheque de R$10.000, colocava a data, na data que ele chegava ele apresentava aquele cheque, ia lá na minha conta, ver se tinha dinheiro e dava para ele aquele valor. Isso era um cheque. E nós estamos, na verdade, diante do banco do El Shaddai. Nós estamos aqui em nossas mãos um talão de cheques do El Shaddai. Um banco completo.
Esse aqui eu posso fazer propaganda. O banco completo, perfeito, pleno de provisões e recursos ilimitados, de fundos ilimitados para cumprir as suas promessas. Deus deu a Abraão um cheque, mas esse cheque que Deus deu a Abraão não tinha data marcada. Abraão não sabia quando ele poderia pegar esse cheque e descontá-lo, mas constantemente Deus se revela a Abraão dizendo que o que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai dar o filho, ele vai dar o herdeiro, ele vai, a partir da semente de Abraão, formar uma grande e abençoada nação. As palavras de Deus para Abraão espere em mim. Espere em mim, Abraão. Espere em mim que um dia você vai descontar o cheque. E Deus, Ele nos deu muitas promessas, muitos cheques que podemos levar no banco El Shaddai e retirar as riquezas daquilo que Ele nos prometeu. Algumas dessas maravilhosas promessas quero compartilhar com vocês. O cheque da paz, Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. O Senhor prometeu nos conceder paz e Ele é poderoso para cumprir. Ele também nos deu o cheque da vitória sobre a tentação. 1 Coríntios 10, versículo 13. Não sobrevenha a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Temos mais cheques aqui para descontar. A vitória sobre a ansiedade, Mateus 6, versículo 33, palavras do Senhor Jesus. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas importantes para a vida, lhe serão acrescentadas. Mais um cheque. O cheque da direção e da orientação. O Senhor promete nos dirigir. O Senhor promete nos orientar. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Promessas diárias da direção e da provisão de Deus, de cheques que podemos endossar e receber do banco do Deus El Shaddai, que é poderoso para cumprir as suas promessas. Promessas infinitas de um banco inesgotável de poder, de amor e de misericórdia que estão disponíveis a todos aqueles que confiam nele. Nós podemos receber desses recursos ilimitados porque o nosso Deus poderoso é o Deus El Shaddai. Ele é capaz de fazer tudo o que promete. Deus é capaz de realizar o que promete sem a ajuda do homem. O capítulo 17, Deus aparece a Abraão 13 anos depois que Abraão tentou ajudar Deus para resolver uma solução de um problema que não existia. Ele de idade avançada, o filho não vinha, tinha uma promessa, e ele dá um jeito. Ele cria um plano para que ele possa ter o seu filho, o seu herdeiro, e assim Deus poderia usar aquela situação para abençoá-lo. Mas este não era o plano de Deus, essa não era a promessa de Deus. E qual foi o resultado de tentar ajudar Deus? Qual foi o resultado de buscar agir as coisas de acordo com sua própria sabedoria? Tragédia, dor, tristeza. Isso foi algo que estendeu em toda ou boa parte da família de Abraão. Jacó, seu neto, costumeiramente buscava deixar as pessoas para trás para alcançar os seus objetivos. Mas Deus,
que é rico em misericórdia. Deus, que amou Abraão, que amou Isaque, que amou Jacó, brigou, lutou com Jacó, aleijou Jacó, e Jacó precisou ser transformado naquela batalha para depender de Deus. Para que, uma vez dependente de Deus, Deus viesse cumprir a sua promessa na sua vida e através da sua família. Sempre que manipulamos ou nós tentamos controlar as circunstâncias, nós roubamos a glória que é devida ao Deus El Shaddai. Repito, sempre que manipulamos, sempre que tentamos controlar as circunstâncias, roubamos a glória que é devida ao Deus Todo-Poderoso, o Deus El Shaddai. Como sou confrontado com essa realidade? Como sou confrontado? Eu, Fábio, sou confrontado com essa realidade. Quantas vezes busquei, do meu jeito, fazer a obra de Deus? Quantas vezes busquei do meu jeito pôr linha no meu casamento, na minha casa, educar os meus filhos? E o que colhi quando não agi com sabedoria vinda dos céus, mas uma sabedoria humana, terrena, terrível? Dor, tristeza, perda, derrota. Como sou confrontado a depender exclusivamente de El Shaddai? Será que é só eu que eu posso olhar para trás e perceber que fiz escolhas de acordo com a minha sabedoria e colhi maus frutos? Abrão, Isaque, Jacó e tantos outros agiram assim. Alguns buscam manipular bajulando, outros contando mentiras, tudo para alcançar objetivos vãos. Deus não está nesse negócio. Deus não age assim. Nós precisamos ser lembrados da maior ordem bíblica em questão de quantidade que tem registrado nas Escrituras. E qual que é? Não temas. Não tenha medo. Centenas de vezes, ao lermos a Escritura, nós somos encorajados a não termos medo, a não temer, mas confiarmos no Senhor. O remédio para a dúvida, o remédio para a ansiedade, o remédio é a confiança em Deus. Deus disse a Abraão, o que Deus disse para Abraão, Ele diz para nós hoje. Eu sou El Shaddai. Eu vou cumprir as minhas promessas. Abraão, Fábio, Nilson, Reginaldo, tantos outros. Pare de montar esquemas. Pare de criar circunstâncias. Pare de tentar manipular as situações. Confie nas minhas mãos, porque eu sou fiel para cumprir as minhas promessas. No versículo de 3 a 8, 4 vezes Deus diz a Abraão, eu farei. Ele diz no futuro, eu vou fazer isso, eu vou cumprir. 4 vezes. Deus vai realizar. E Ele não precisa de nenhum ser humano atrapalhando a sua obra. El Shaddai, o Deus que cumpre as suas promessas. Como é que nós nos apropriamos desses recursos que estão disponíveis no nome El Shaddai? Deus cumprirá suas promessas, mas o Fábio, o outro Fábio e tantos outros, nós temos também responsabilidades para recebermos, para nos apropriarmos deste nome e das suas promessas. O primeiro, o que é necessário? É necessário ceder. É necessário ceder. Versículo 9. O Senhor diz a Abraão,
de sua parte, guarde a minha aliança. O que cabe a você, eu vou cumprir a minha promessa a você, Abraão. Mas o que cabe a você? Da sua parte, guarde a minha aliança. Versículo 1. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Porque quando teve a fome e você foi para o Egito, você dependeu de você e você mentiu. Você pecou. Você colocou a sua esposa numa situação vergonhosa. Quando você ficou com dúvidas de que eu sou o Deus poderoso para cumprir as promessas que eu prometi para você, você duvidou e você teve relação com Agar e engravidou e teve Ismael. Mas agora, eu firmo com você e reafirmo o meu pacto, a minha aliança com você. O que cabe a você, Abraão? Guarda a minha aliança, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. É como um motorista de um carro que deixa o banco do motorista e senta no passageiro e pede para quem vai guiar a sua vida seja o Senhor. Parece ser fácil fazer isso, mas não é fácil. Não é fácil para Abraão. No versículo 15 diz que Deus diz que dará um filho prometido a Sara. Abraão fica surpreso e ele ri. Ele ri porque ele vê que, ele sabe que Sara não é capaz, ela não pode. Mas por que Abraão precisa andar segundo a vontade de Deus, ser íntegro e ser firme com a aliança que o Senhor deixou? Porque no coração de Abraão, o filho da promessa, o herdeiro é Ismael. Abraão precisa ceder à vontade de Deus. Abraão, fazendo os seus jeitos, ele ainda espera que Deus reconsidere e que torne Ismael o herdeiro. Mas essa não era a promessa. Deus prometeu que iria cuidar de Ismael, que Ismael seria abençoado, sim, mas o filho da promessa é o filho que vem do ventre de Sara. Porque quando vem do ventre de Sara, Deus está mostrando o quanto Ele é poderoso, porque Sara é uma mulher estéril. Abraão tinha um plano que estava centrado no seu filho Ismael, mas Deus tinha uma promessa que estava centrado em dar um filho e conceber o filho por meio de Sara. Abraão precisa ceder este plano, Deus, porque Deus, Ele é fiel para cumprir o que Ele promete. Deus, Ele é o El Shaddai que dará este herdeiro. Para experimentar o poder de Deus, do Deus Todo-Poderoso, é necessário que tanto Abraão quanto nós, deixamos os nossos planos de lado, em segundo plano, para ceder ao plano e às promessas de Deus. Costumeiramente, Deus permite situações para que deixemos os nossos planos, ou seja, os nossos ídolos, os nossos sonhos e desejos egoístas, para que entendamos assim, nos arrependamos e colocamos apenas Deus como exclusivo e único, e assim poderemos experimentar do poder do Todo-Poderoso Deus, o Deus El Shaddai. Abraão, ele abre mão do seu plano centrado em Ismael, permitindo que Deus venha agir e cumprir a sua promessa. Como que desfrutaremos do recurso do Deus El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso? É necessário que cedamos. Não dá para brigar com Deus. Quando brigamos com Deus, nós perdemos. Nós precisamos ceder. O que é necessário também, é necessário conhecer as promessas de Deus. É necessário conhecer as suas promessas. Versículo 2, capítulo 17. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você,
e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Estabelecerei, é algo que Deus vai fazer a ele, a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão sabia o que era aliança, o que envolvia aliança. Essa aliança envolvia terra, família e bênção. Promessas específicas de fé. Promessas específicas e pessoais. E isso é necessário da minha parte, daquilo que o Senhor promete, fé. E fé não é um conceito genérico. Eu sou brasileiro, eu sou uma pessoa de fé. Fé não é pensamento positivo. Fé é uma firme convicção em Deus e em sua palavra. Se Deus disse, eu vou acreditar, porque aquilo que Deus disse, Ele é fiel para cumprir. Fé não é algo abstrato, como um pensamento positivo, que vai tudo dar certo. Fé é uma confiança na pessoa de Deus e daquilo que Ele promete na sua palavra. Diz a história de duas freiras que trabalharam no hospital o dia todo. Mas elas tinham que voltar logo para a casa onde elas moravam. Uma delas esqueceu de abastecer o carro e no meio do caminho o carro parou. Elas estavam mais ou menos 1 quilômetro de um posto de gasolina mais à frente, e elas procurando alguma coisa dentro do carro para poder colocar um pouco de combustível para chegar até aquele posto, elas acham um urinol, um pinico. E elas chegam até aquele posto, andam 1 quilômetro, voltam 1 quilômetro com o pinico, e de repente elas estão lá tentando colocar o combustível no carro pelo pinico. Neste momento passa um carro com 2 jovens, olha para aquelas freiras com um pinico, abastecendo o carro, aí um vira para o outro: rapaz, isto que é fé. E eles ainda ficaram mais surpreendentes, porque quando eles caminhavam, elas passaram com o carro tudo diante deles. Isso não é fé. Fé é uma confiança inabalável na pessoa de Deus e na sua palavra. Tanto eu quanto você, nós temos que exercer uma fé que é específica, pessoal e real. São aquelas promessas de Deus que são os seus cheques assinados por Ele, que nós precisamos endossar no banco El Shaddai, sacar e desfrutar daquilo que Ele prometeu. Abraão vacilou muitas vezes, mas Abraão creu. Abraão acreditou na promessa do Deus El Shaddai. Romanos, capítulo 4, dos versículos 19 a 21, diz assim: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo à relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido por sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão, ele olhou para ele, para sua esposa, não viu mais vigor, vitalidade, mas ele creu na promessa do Deus Todo-Poderoso, Deus El Shaddai. E Deus, de uma maneira espetacular, permitiu que aquele casal deitasse juntos, e Sara ficasse grávida, e Isaac fosse o grande sorriso de Deus, como a promessa que Deus prometeu e cumpriu na vida de Abraão. E por ter acreditado na palavra de El Shaddai, Abraão viu o milagre e o poder do Senhor abençoando a sua vida, cumprindo a sua promessa.
Em abril de 1996, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus e comecei a ser um discípulo. Eu li a Bíblia todos os dias. Alguns meses depois da minha conversão, lendo Mateus, capítulo 9, os versículos 36 a 38, vai ser projetado aí, que diz assim: Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Quando eu li esse texto, meu coração começou a queimar. E eu li, reli, e o que eu pude apenas dizer, depois de ler e reler e ter o meu coração aquecido, era: Senhor, se precisa de um trabalhador, eu estou aqui à sua disposição. Foi no ano da minha conversão, mas só fui para um curso teológico no ano de 2000. E olhando para trás, eu percebo que quando eu fui para essa escola teológica no ano 2000, eu estava tentando fazer as coisas do meu jeito. Bem, não deu certo. Um pouquinho de frustração e espera. Conheci algumas pessoas, fui apresentado ao seminário Palavra da Vida, e no ano de 2002, 2 anos depois, comecei o meu curso lá. Os nomes de Deus, esses nomes que eu falei neste ano para vocês: El Roi, El Elyon, Jeová Jireh e El Shaddai. Esses nomes são para mim memoriais no meu coração. São marcos que eu ergui no meu coração, na minha lembrança, para eu poder olhar para trás. E se eu estou aqui servindo o Senhor como pastor, é porque Ele cumpriu o meu chamado e tem cumprido o meu chamado. Eu me sinto um privilegiado, porque desde o dia que eu fui ordenado, eu permaneço pastoreando. De tantas dúvidas, tantas incertezas que eu passei no ministério. Momento sim de talvez reconsiderar, buscar um outro caminho. O Senhor se mostrou provedor, provendo o ministério, recursos. O Senhor se mostrou soberano, me permitindo e me mantendo no ministério. O Senhor viu o meu coração, o Senhor viu o meu clamor. Ele viu também as minhas dúvidas e Ele se apresentou a mim e tem se apresentado a mim como Deus El Shaddai, cumprindo a sua promessa, permitindo que eu me mantenha fiel ao chamado que eu correspondi quando eu li Mateus capítulo 9, os versículos 36 a 38. Mas o que eu estou dizendo não é sobre mim. É sobre o Deus que cumpre a sua promessa. O nosso Deus é fiel. Não há por que duvidar. Mesmo que as dúvidas batam constantemente à porta do nosso coração. O Senhor permite no meio da semana nos reunirmos como igreja do Senhor para sermos encorajados a colocarmos toda a nossa confiança em Deus, porque Ele vai cumprir a sua promessa. O Senhor Jesus prometeu que vai voltar. E eu aguardo ansiosamente, amo a sua vinda. Ele voltará, Ele vai cumprir. O Senhor prometeu estar comigo todos os dias, até o dia final. Ao Senhor eu confiei a minha vida, o meu depósito, e eu sei que Ele é fiel para guardar este tesouro até o último dia. Tantos porquês, tantas dúvidas que batem, assolam a nossa alma.
Mas nessa noite nós somos encorajados a fortalecer a nossa fé naquilo que é certo, naquilo que foi exposto diante dos nossos olhos, as promessas de Deus. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus El Shaddai. Ele é o Deus que cumpre as suas promessas. Confie plenamente no Deus Todo-Poderoso El Shaddai, pois Ele é capaz de cumprir suas promessas e o faz no seu tempo e do seu jeito. Confie plenamente no Deus Todo-Poderoso El Shaddai, pois Ele é capaz de cumprir suas promessas e o faz no seu tempo e do seu jeito. Senhor El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, nosso Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz, maravilhoso Conselheiro. Senhor, nós cedemos os nossos planos. Senhor, nós cedemos e entregamos no teu altar os ídolos do nosso coração, tão incapazes de sustentar e de nos abençoar. Ó Deus, quanto engano bate na porta do nosso coração diariamente, mas graças a Ti, graças à Tua palavra na ministração do Espírito Santo, nessa noite nós fomos lembrados de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor permanece conosco e que o Senhor permanecerá nos abençoando de diversas maneiras, no seu jeito, no seu tempo, para cumprir as tuas promessas. Obrigado, Senhor, porque em Ti há recursos inesgotáveis. Nós podemos, no momento de ansiedade, suplicar por paz. E a Tua palavra diz que o Senhor nos concederá a paz, guardando as nossas emoções na pessoa poderosa do Senhor Jesus. O Senhor prometeu, e grande recurso há na luta contra a tentação. Obrigado, Senhor. Obrigado também porque o Senhor prometeu nos dar direção, nos orientar, quando confiamos em Ti de todo o coração. Ó Senhor, há muitas palavras, muitas promessas, algumas citadas nessa noite, da qual queremos nos apropriar, não por nós, mas para descansar em Ti. E uma vez descansando em Ti, os nossos lábios soltarem, clamarem louvor, honra e glória ao Senhor, que é digno, que é merecedor. Louvado seja o Senhor hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.